Bom dia, pessoal, bom dia! Graça e paz seja com todos. Entramos aqui em mais um momento de devocional da manhã. Estou muito feliz em ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo agora, já deixa aqui, ó, a cidade de onde você está vendo esse vídeo, até onde esse vídeo chegou, compartilhe com mais vidas. Estamos entrando neste momento no nosso devocional da manhã. E hoje nós vamos estar falando sobre a terra do nosso coração. Nós sabemos que somos terra fértil, mas vamos entender um pouquinho sobre a forma que estamos semeando e como estamos semeando, porque isso é importante. A gente vai começar segunda-feira agora o projeto Restaurar, que serão 7 dias de oração. 7 dias constantes para que Deus ele venha agir na nossa vida e transformar-nos em um terreno fértil, mas não qualquer terreno, um terreno que realmente consiga fluir. Porque existem muitos terrenos que podem até frutificar, mas que não dão ali a colheita que precisa, né? Porque poda muito antes. Então eu quero muito trazer esse devocional para vocês, que se encontra em Mateus, para quem quiser já ir abrindo. É Mateus 13, versículo 1 ao 9, tá bom? Hoje nós vamos estar falando aí sobre a parábola do semeador. Mateus 13, do 1 ao 9. Gabriel já está com a gente. Sejam bem-vindos, irmãos. A Rosenil também está com a gente. Rosenilde. Osvaldo, sejam bem-vindos. Vamos entrando, galera. Compartilhando essa live, curtindo bastante para essa live subir. E vamos iniciar aí o nosso momento com Deus, nosso devocional da manhã, que essa palavra venha a ser uma resposta de Deus para aquilo que você está buscando e que também te traga uma reflexão para que você possa se autoanalisar para mudar aquilo que precisa ser mudado e para que nós possamos entender aonde muitas das vezes erramos e precisamos melhorar, né? Porque o restaurar é tudo, irmãos. É mudança de hábitos, é mudança de cenário, mas principalmente a nossa própria mudança de dentro para fora, da forma que posicionamos, da forma que nós pensamos, da forma que nós observamos a vida. Isso é a primeira mudança que Deus ele faz, independente daquilo que você vai fazer dali pra frente. Então vamos lá, orar para iniciarmos, né? Sem oração não tem como. Vamos lá. Senhor, eu quero lhe agradecer, Jesus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje em tua presença. Estamos aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, para esse devocional, que o Senhor possa falar muito conosco, que o Espírito Santo tenha liberdade sobre esta casa, que possa ser um devocional assim, bem participativo, um devocional muito bacana, que as pessoas possam entender essa mensagem, que o Senhor transmita ali aquilo que o Senhor precisa falar com o seu povo através da nossa vida. Estamos aqui, nos usa, tenha liberdade para nos usar, liberdade para falar o que precisa ser falado, liberdade para calar quando necessário, liberdade para que essa palavra venha fluir, alcançar muitas vidas e que essas vidas venham ser edificadas através daquilo que o Senhor tem colocado sobre o nosso coração. Que seja uma mensagem abençoada, uma mensagem boa, não apenas para o ouvir, mas para o interpretar. Para que nós possamos literalmente ser forjados através dessa mensagem, nos autoanalisar, entender o que precisa ser mudado. Porque estamos entrando aí em mais uma semana onde a restauração será um grande projeto. E a restauração começa com também pequenas mudanças de hábitos, mudanças também diárias em nós. Então, muito obrigada por tudo. Vamos entrar na palavra agora. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Porque nós precisamos te ouvir. Amém? Sejam bem-vindos, irmãos. Vamos entrando. Sinta-se em casa. Sinta-se à vontade para falar de onde você está falando. Qual cidade que essa live tem chegado. Porque uma coisa bacana das redes sociais, né? É que essa live aí alcança muitas pessoas, muitas vidas de todos os estados. Eu sou a Juliana Ferreira, seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, que acontece um dia sim, um dia não. Início às 5h30, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Quem puder, deixa aqui, ó, nos comentários. O devocional de hoje se encontra em Mateus 13, do 1 ao 9. Rose, bem-vinda! Então é Mateus 13, tá bom? Do 1 ao 9. Vamos participando da live. Conforme eu for pregando, vai falando o que você acha. Ju, lembrei dessa experiência, conta. Lembrei desse testemunho, conta. Preciso de oração, conta pra gente. Sou da cidade tal. Manda um beijo pra cá, conta. A gente tá olhando tudo aqui que vocês estão escrevendo, tá bom? Então vamos lá. Vou estar lendo pra vocês. Então é Mateus 13, do 1 ao 9. Bom dia, Márcio. Estaremos orando. Vamos estar orando. Glória a Deus. Então, Mateus 13, do 1 ao 9.
se algum irmão puder escrever, eu vou fixar, tá bom? Vamos lá. Que aí o pessoal vai entrando e o pessoal vai vendo qual mensagem que a gente tá lendo hoje. A gente vai estar falando sobre a parábola do semeador. Mateus 3, do 1 ao 9. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, tão grande que, por isso, ele precisou entrar num barco e se assentou enquanto todo o povo ficava na praia. E lhes falou muitas coisas por meio de parábolas. Uma delas foi o semeador. O semeador saindo para semear. Enquanto lançava sua semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era tão profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Por quê? A terra não era funda, não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos. Quando elas cresceram, as plantas foram sufocadas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita de 100, 70 e 30 por um. Então, uma semente só já fez muita coisa, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Antes de entrar na mensagem, vamos para a explicação. Por quê? Porque na própria palavra do Senhor, eu acho isso muito legal. Geralmente no livro de Mateus, porque Mateus ele gostava muito de perguntar para Jesus, né? Por quê? O que significa essa mensagem? O Senhor pode nos explicar? Então, toda vez que os discípulos explicavam, Jesus explicava para eles, Mateus, às vezes Lucas, tem algumas explicações de João, sempre colocavam ali o que Jesus explicou. No caso, a explicação veio no próprio livro de Mateus. Mateus 13, do 18 ao 23, vai ter a explicação de Jesus a respeito da parábola do semeador. Diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que semeia no meio do caminho. O que foi semeado em um terreno pedregoso é aquele que até ouviu a palavra e logo a recebeu com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, a primeira coisa que eles fazem é logo a abandonar. O que foi semeado entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida está no meio do engano e focado tanto nas riquezas que ela mesma acaba se sufocando. Porque o foco não está na onde? Em Deus, aonde devia estar. Tornando então aquela pessoa uma pessoa sempre infrutífera. Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu recebo a palavra, mas a mente está longe. Isso torna a pessoa infrutífera. Mas aquele que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Esta está em uma boa colheita e viverá 100, 70 e 30 vezes mais. A palavra, irmãos, do Senhor, agora eu entro na nossa mensagem para você ver o quanto é interessante. Tem muitas parábolas que a gente olha, e as parábolas de antigamente é uma das formas bacanas de pregar. E tem um versículo que um discípulo pergunta para Jesus: por que o Senhor prega por parábolas? E ele explica, né, que não era todas as pessoas que tinham entendimento daquilo que os discípulos entendiam. Então Jesus pregava por parábolas para que o povo entendesse. Afinal, irmãos, se fosse chegar aqui um teólogo, um professor, e eles falassem da forma que geralmente os teólogos pregam, que é para aquelas pessoas que já são, que têm bacharel, que são pessoas super estudadas, muitas palavras talvez eu e você não entendêssemos. E a mensagem do Senhor, ela transforma. Se eu não entendo o que foi pregado, se eu não
interpreto o que foi dito, eu não sou moldado. Não há mudanças em mim. Porque a palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz para que você leia e a medite. Como eu meditarei em algo que eu não entendi? Então, tem uma parte aqui, ó, no mesmo versículo, ó que legal. Lá em Mateus 13, versículo 10 ao 12, diz assim. Vou ler até o 13, parte A, tá? Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas, mestre, para o povo por meio de parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado um conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas para o povo, não. A quem tem será dado, e a quem terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que é pouco, às vezes é tirado. Por essa razão, eu falo para todos por meio de parábolas. Ou seja, às vezes a pessoa não entende. E o que acontece por não entender, nós perecemos. Pessoas que entendem da palavra podem distorcer o evangelho para poder fazer você perder tudo que você tem. Para poder fazer você literalmente entregar para o reino, de uma forma que o reino não vai usufruir, mas aí ele vai. Tudo aquilo que você tem, é por isso que o que acontece? Muitas pessoas dentro das igrejas frustradas. Deus disse pra mim entregar meu salário inteiro pra Deus. Eu devo meu aluguel, não tenho comida em casa, não tenho nada, eu entreguei tudo. Por meio da fé eu entreguei e Deus não fez nada. Por quê? Por falta de conhecimento, o povo perece. Então, pra quem tem entendimento sobre a palavra do Senhor, pode usar a manipulação pra ganhar dinheiro em cima disso? Pode, porque tem muitos profetas que fazem isso. Podem destruir grandes multidões? Podem. Porque há um poder na palavra. E dependendo da forma que você a usa, pode. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra. Porque senão até o pouco que nós temos, nós perdemos. Por falta de conhecimento. Não é porque Deus é ruim. Não é porque, Jesus não se importa. Não. É porque tem pessoas que usam a palavra ao seu favor ao ponto de destruir uma nação. Pois é importante você entender isso. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, ela instrui, ela liberta, ela corrige. Mas Deus não está pedindo para que você pegue tudo o que você tem na sua vida, dê para a igreja e fique sem nada, faltando até alimento na sua casa. Nós precisamos ser vigilantes, irmãos. Tem muitas pessoas que falam, se você fizer um voto com Deus de R$2.000, R$10.000, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para sua vida. Quando nós fazemos um voto com Deus, é algo muito particular. Entenda isso. Quando você semeia um voto com Deus, porque estamos falando sobre semear. Juliana, eu vou semear R$800 com Deus. Quando você semeia um voto com Deus, é sua fé entrando em ação. Deus, Ele não pediu o seu dinheiro. Um voto com Deus é algo pessoal. Eu estou fazendo isso, eu estou mostrando para Deus que eu vou viver esse milagre, eu confio nele. Então eu faço um voto com Deus. E quando acontece, ou antes mesmo de acontecer, eu cumpro ele sem demora. Pra mostrar o quê? Senhor, eu dependo de ti, eu sou grato, aqui está a minha oferta agradável a ti, referente a isso. Mas não significa que, só porque eu dei um voto grande, que Deus vai fazer coisas enormes. E também não significa que Deus, você está barganhando com Deus. Eu vou fazer um voto hoje e amanhã Ele vai me dar o que eu quero. Não, às vezes vai demorar 1 ano para Ele te dar o que você quer e dá tudo certo. É no tempo dele. Você fez um voto e mostrou que você estava ali, ó. Senhor, eu tô aqui. Eu sei da promessa, eu creio no propósito, eu creio no milagre, estou buscando na fonte certa. Nós precisamos tomar cuidado. Porque o que tem acontecido, irmãos, é que tem pessoas que estão saindo da igreja frustrada, desanimada, porque não entendem os princípios que a Bíblia traz e acaba caindo na conversinha do homem. Deus manda aqui 10 pessoas darem R$1 milhão. Toma vergonha, irmãos. Isso tá errado. Tá errado. Deus falou? Então fala pra Deus quais são o nome das pessoas que precisam. Quero nome, sobrenome, CPF. Porque tá errado. Deus disse que 10 pessoas aqui vão receber uma bênção. É você, é você, é você. Deus fala nome. Deus, Ele mostra pra quem é a benção. Deus, Ele só não joga no ar e deixa você falar, vamos ver se é você. É você? Você fez o voto do Salmo 91? Não, então não é você. Tá errado. Nós precisamos ser conhecedores da palavra, para que nós não venhamos cair nesse tipo de situação. Deus pode usar pessoas assim? Com certeza, irmãos. Não estou dizendo que não pode. Só que nós temos que tomar cuidado. Porque o que tem acontecido é que a enganação, a ilusão, a distorção da palavra tem sido tão grande
que muitos semeadores têm parado de semear e têm sido sufocados por conta de tudo aquilo que está acontecendo. Porque o mundo espiritual não é brincadeira e ele afeta muito a nossa vida. E é por isso que muitos têm perecido, por não conhecer a palavra. Não se trata de você ser um bom semeador e você ter uma terra fértil, mas é importante saber o que tem na sua terra. Será que ela tem espinhos? Será que ela está... Você é uma terra fértil, mas está no estado pedregoso? Será que nós estamos em uma terra fértil, mas ainda o terreno não está 100% preparado para que venhamos ter uma colheita de 10, 100, 20 vezes mais? A palavra de Deus, ela transforma. Então, eu quis aqui mostrar para os irmãos, tomem cuidado. E o porquê que Jesus pregava em parábolas? Porque o povo precisava entender o que era pregado para não cair na ideia distorcida que os sacerdotes usavam. Porque nós vemos na Bíblia que as pessoas que mais perseguiram Jesus para a crucificação não foi o povo, foi os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Aqueles que mais conheciam a palavra. Porque sabiam que Jesus, ele não era aquele que distorcia a palavra para ganhar dinheiro do povo, para lucrar. Ele era aquele que pregava a verdade. Quer fazer um voto com Deus? Faz. É você e ele, é algo particular. Eu não tenho que exigir valor. Quer fazer jejum? Faz. É algo particular. Eu não tenho que exigir que você faça 80 dias de jejum. Você talvez só consiga 1 hora por dia. Eu não sou obrigada a falar assim, ó, você vai fazer 3 dias de jejum e não vai comer mais nada, porque eu quero... Não é assim que funciona um jejum. É algo particular. Se você conseguir fazer 7 dias durante todos os dias, 1 horinha, faz. Prefiro tirar uma coisa todo dia, faz. Por isso que existem milhares de jejuns na Bíblia. Porque o jejum precisa ser feito, mas a forma que você vai fazer é algo particular. Tem pessoas que não conseguem fazer um jejum tão extenso, porque tem diabetes, tem hipertensão, tem outros tipos de doenças. Mas tem igrejas que falam, você precisa fazer o jejum de 5 da manhã às 5 da tarde. A pessoa passa mal, vai pro hospital e depois fala assim, ó, o que aconteceu? Sendo que eu tava de jejum, Deus não protegeu? Deus protege, mas nós temos que vigiar. É por isso que precisamos conhecer a palavra para não causar destruição para nossa própria vida. Porque não é todos que falam sobre Deus que realmente falam por meio dele. Tem diferença de eu falar o que eu conheço sobre ele e de eu falar por meio de ser usada para ele. Entende? E um ponto importante é que todo mundo precisa entender, que isso já foi motivo de julgamento, não somente na minha live, mas em outras lives, muitas pessoas são acostumadas com um tipo de pregação. Mas Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer. Tem pessoas que vão pregar e você vai ouvir falando com palavras mais difíceis. Eu pregava para crianças e adolescentes. Eu era líder de criança e de adolescente. A forma que eu prego é uma forma brincando, mas é uma forma que chame a tua atenção e que você entenda o que está sendo transmitido. Eu falo palavras do dia a dia para que você não fique pensando, ai, não entendi o que significa isso, e agora? Né? Então assim, Jesus pregava por parábolas. Outras pessoas pregavam só palavras de exortação. Outras pessoas levavam a palavra do Senhor de uma forma mais mansa. Pedro já era mais bruto em suas palavras. Então assim, ó, cada um prega de uma forma. Por isso que Jesus escolheu 12 pessoas para falar sobre ele. E se você for ver, as 12 eram totalmente diferentes. Mateus, ele escrevia nas suas cartas, ele era super metódico. Ele explicava tudo bonitinho do que ele escrevia. Já João falava o conteúdo que Deus passava, porém não era tão explicativo como o conteúdo de Mateus. Para quem não entende sobre a Bíblia, Mateus é o livro ideal para você começar. Porque é um livro fácil de interpretação. Porque às vezes você lê e fala, não entendi o que tá falando aqui. Mas ao longo do capítulo vai ter o significado. A palavra tal significa isso e tem a explicação. Que foi o que nós fizemos aqui, falando sobre o semeador. Entende? Então, pra quem tem dúvida, Ju, onde eu devo começar a ler a Bíblia, já que eu não entendo muito? Primeiro, compra uma Bíblia com linguagem atualizada e de preferência para adolescentes, para crianças, porque são linguagens fáceis de interpretação, tá? Para que você não apenas leia a Bíblia por ler, porque a Bíblia não é um livro qualquer. Ela precisa ser meditada, você precisa entender, meditar, absorver a mensagem. Então, é uma informação legal. E comece pelo Novo Testamento, que gera primeiro por Mateus, porque são versículos mais fáceis e tem muitas parábolas ali, e Jesus ele sempre vai explicando bonitinho o que foi falado em cada parábola para que não haja falta de interpretação no contexto que foi passado, tá? Então vamos lá.
Jesus, ele não contou essa parábola, que nós lemos a parábola do agricultor, do semeador. Ele não contou essa parábola só por falar. Ele falou de corações nessa parábola. Ele falou de mim. Ele falou de você. Ele falou de todos nós. Você percebeu? Quando nós lemos ali o significado da parábola, Jesus vai falar sobre pessoas. Ele vai falar sobre as pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Ele vai falar sobre a pessoa que ouve, entende, pega, mas não segue. Olha que legal. Deus falou sobre você. Deus falou sobre mim. E depois eu vou até reler aquela parte, porque eu quero que você olhe e você fale assim, ó. Juliana, eu sou a terra tal. Eu me reconheci como uma daquelas terras. E eu posso dizer, eu não era terra boa. E é por isso que eu luto todos os dias para me tornar a terra boa, aonde eu vejo a colheita acontecendo de 20, 100 por 1, né? Porque nós é sempre isso que nós queremos, ser a terra mais fértil possível, a terra boa, que gera boas colheitas, que frutifica uma semente, frutifica 300. O que é mais profundo nessa mensagem é que todas as sementes caíram, mas nem todas frutificaram. A palavra do Senhor é como semente. Nós somos como semeador. Nossas orações são como sementes. Nossa adoração é como semente. Nossa fé é como semente. Nós somos uma terra fértil, mas às vezes a terra não está preparada. Quando alguém vai fazer plantio, eles não pegam a semente e saem jogando pro ar sem preparar a terra. Tem que ter um preparo na terra, porque senão pode ter pedras, pode ter espinhos, pode ter aquelas plantinhas que falam que são parasitas, né? E até mesmo outros animaizinhos que são realmente parasitinhas que não vão deixar o seu terreno frutificar. A palavra de Deus, quando ela é lançada, ela nos ajuda a cuidar da terra, transformando o terreno para a colheita que necessariamente nós precisamos ter. E é por isso que nós precisamos nos analisar nessa manhã de como está a nossa terra. Que terra é essa, Juliana? Principalmente é o nosso coração. O que nós absorvemos e desce ao coração pode matar, pode dar vida, pode ter uma colheita boa, como pode trazer ruínas. O que enche o coração sai pelo falar. A palavra, ela tem poder. Se eu tenho meu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira, aquilo que vai sair da minha boca pode me amaldiçoar. Você sabia que tem maldições na tua vida que travam o teu caminho, que foi você que falou? Às vezes, essa palavrinha que a gente fala, a gente nem repara. O meu marido, tudo que ele fazia na vida dele não durava 3 meses, destruía. Dava 3 meses e destruía. Irmãos, a gente viveu quase 1 ano e eu não entendi o que acontecia. Eu falava, eu oro, eu busco, eu prego, eu jejuo, eu participo de campanha, faço voto com Deus. Já fiz tanto voto com Deus, irmãos, ainda faço. É Deus e eu. Às vezes eu falo assim, Senhor, olha, eu confio que Deus vai mudar a minha vida. Eu confio que o Senhor vai me ajudar a não faltar alimento na minha casa. Então, ó, eu vou, quando o Senhor me abençoar, eu vou ajudar o reino, sei lá, comprando Bíblia para as crianças. Eu vou ajudar a escolinha, dando material para a escolinha. Eu vou distribuir cesta básica para quem precisa. Eu vou distribuir alguns alimentos para algumas pessoas. Então, assim, ó, confiança em Deus. Eu faço sempre antes de receber milagre. Pra mostrar pra Deus que eu tô ali, ó, pra servir o reino e que eu confio que independente se for acontecer hoje ou amanhã, eu tô ali. Eu me mostro disponível. Eu mostro que eu confio. E aí o que aconteceu foi que meu marido, ele plantava, às vezes em oração. Vamos fazer uma campanha, Emerson? Vamos? Fazíamos a campanha, nada dava certo. A vida de destruição. Nada ia pra frente. Talvez você esteja passando por isso. E é bom eu te alertar. Eu orava. Nós buscávamos. Fizemos muitas campanhas. E quando eu perguntei pra Deus por que nós estávamos vivendo um cenário de ruínas, a resposta foi: não adianta plantar de dia o que você poda logo depois. Você planta de dia, planta de noite, mas de tarde você vem e poda. Como assim, Juliana? Você arranca o que plantou? Arranca o que plantou.
Como assim? Perguntei pra Deus, não. Eu te adoro de manhã, eu te adoro de tarde, eu te adoro de noite. E eu quero saber o que tá acontecendo. O Espírito Santo me trouxe as palavras. O poder das palavras. E eu falei, as palavras? Falei, sim, a palavra tem poder. E eu creio no meu milagre, eu creio na bênção. Chega o meu marido de tarde. Mais um dia de perda. 3 meses, irmãos. Era 3 meses, perdia tudo. 3 meses, perdia tudo. 3 meses, perdia tudo. Gente, parecia uma perseguição espiritual. E eu orava por libertação, Mas ele mesmo se amaldiçoava. Naquele dia ele chegou em casa e ele falou: tudo dá errado pra mim. Na hora que ele falou isso, eu tinha acabado de falar com o Espírito Santo, eu tava lavando louça. Veio um baque em mim e fez pá. Eu falei, é isso que tá acontecendo. Eu botava minha mão no rosto, que eu falava, por que eu não prestei atenção nisso antes, meu Deus? Chamei ele de canto e falei, o Espírito Santo me revelou por que na nossa vida tá dando tudo errado. Ele falou, por quê? É macumba? Eu falei, é maldição. Ele falou, maldição? Quem que tá lançando maldição? Eu olhei pra ele e falei assim, somos nós. Ele me encarou como se fosse louca, falando, como que nós estamos lançando maldição? Porque na cabeça do Emerson, tudo é macumba. Sabe? A pessoa lançou maldição, ela fez um pratinho, fez uma oferenda, né? Ou fez bruxaria. Eu falava, filho, maldição vem pela palavra. Eu tenho poder na minha palavra. Ela traz vida, ela traz bênção, ela traz restauração. Se você falar pro seu próprio casamento, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E é o que eu falo pra Deus. Quando a pessoa chegar em mim e fala, Juliana, eu vou desistir de orar porque não tem mais jeito, eu falo, tá bom. Você não vai falar nada? Não. Se você tá determinando um fim sobre o seu relacionamento, por que eu vou pagar preço orando e jejuando pra que Deus faça um milagre na tua vida, sendo que de dia eu oro, entrego pra Deus e à noite você arranca o que eu plantei? Não adianta. A palavra tem poder. E quando nós entendemos muito pouco sobre isso. Se você todo dia, o pessoal fala assim, faz a lei da atração. A lei da atração nada mais é do que pessoas que entenderam que a palavra tem poder. E quando eu uso ela ao meu favor com fé, ela frutifica. Porque você vai falando aquilo todo dia. Fale 3 vezes ao dia, você vai falando todo dia aquilo ali, que o que acontece? A sua mente vai trabalhando naquilo, você começa a confiar. Confiar sem ver é fé. Não é lei da atração, é fé. É que hoje em dia, pra ficar mais bonitinho, a gente fala, faz a lei da atração. Não é lei da atração não, querido. É usa a palavra ao teu favor porque ela tem poder. Para de se auto-sabotar. Frutifica porque você é uma terra fértil e começa a colocar a fé em ação. A fé em ação é acreditar naquilo que eu estou declarando mesmo sem ver. Por que eu continuo orando? Porque eu não vejo milagre, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele providenciará o que eu preciso no meu amanhã. Por que eu consigo avançar no meu projeto mesmo quando eu não tenho condições para avançar? Porque eu creio. Por onde vem a minha fé? Por confiar no meu Deus. A Cris colocou aqui, ó. A lei da atração é a fé no que se acredita e determina. Esse é o resumo. É exatamente isso. Hoje em dia a gente coloca palavras mais bonitinhas para falar aquilo, mas é algo que a Bíblia já falava. É falar e acreditar. Para você ver, a lei da atração, você fala, você acredita e você já agradece. A palavra do Senhor fala, você pede, você acredita e com ação de graças o milagre acontece. É falar, é acreditar, é confiar, é agradecer. Cris falou, parabéns, a Cris falou de forma linda. A Cris falou de forma linda. Vou até fixar aqui o comentário do Gabriel, ele deixou aqui o versículo pros irmãos, tá? Ai, não tá indo. Não é possível fixar? Por quê? Ah, não sei. Não tá indo. Quando Jesus, irmãos, quando você via Jesus, ele multiplicando o pão, qual era a forma que ele semeava a multiplicação? Você já prestou atenção?
E tendo dado graças, ele levantava aos céus, apresentava aquilo que tinha. Às vezes era o pouco, que era 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez 2 multiplicações de alimentos e nas 2 ele fez a mesma coisa. Levantou aos céus, tendo dado graças, disse que podia repartir. Porque ele tinha o quê? Fé. Ele conhecia o Pai. Quem tem fé vive milagres. E é isso que é importante, irmãos. Quem tem fé vive milagres. Então, eu olhei para aquele cenário e eu falei pro meu marido, a partir de hoje, a gente vai mudar o hábito da nossa palavra. Você nunca mais entra em casa falando que tudo dá errado pra você. E quando você chegar em casa e falar isso, você mesmo vai olhar pra você mesmo e vai falar assim, ó, repreendo em nome de Jesus. Porque a partir de hoje, nós vamos ser uma terra mais fértil. E eu não quero paralisar por conta de maldição que nós mesmos lançamos. Porque a gente fala, Senhor, quebra toda a maldição. Só que nós mesmos nos amaldiçoamos quando nós falamos pra Deus que nós não vamos alcançar. É por isso que quando a pessoa fala assim, Juliana, eu tô orando por uma porta aberta, eu vou na entrevista, mas eu sinto que a porta já não é minha. Você mesmo já tá falando, a porta já não é minha. Aí você não conquista a porta. Por quê? Falta o quê? Fé. Osvaldo, fica na paz, irmão. Vai lá, Deus abençoe, viu? Muito obrigada por estar aqui comigo. Por isso que nós precisamos entender como está o nosso coração. Porque às vezes a gente ora repreendendo coisas, mas esquecemos que tem hábitos em nós que precisam mudar. Para quem vai entrar agora, na segunda-feira comigo, nesses 7 dias de oração e jejum, você que vai fazer um voto com Deus, você que vai fazer jejum, você que vai fazer só as orações, independente, lembre-se, Senhor, me ajude a ser uma terra fértil. Muda em mim o que precisa ser mudado. E me mostra o meu erro. Foi o que eu falei ontem de noite. Por que é importante nós olharmos nosso erro para entendermos o que precisa mudar? Porque senão não muda. Se o Espírito Santo não tivesse me revelado o que estava acontecendo, por que nós estávamos tão travados, nós não teríamos mudado. Se você passa por um cenário de escassez e você declara, nossa, todo mês eu passo por um cenário de escassez, todo mês já é profetizando o futuro, falando sobre o passado. Eu falo do passado, mas já profetizando pro meu futuro. Ou seja, o que eu vou ter em todo cenário? Escassez. Então que seja repreendido em nome de Jesus. A palavra, irmãos, ela tem poder. Nós precisamos ter total consciência disso. Nós perecemos por não conhecermos a real dimensão das coisas. Foi o que a Cris falou. A gente fala da lei da atração, precisamos ter a fé. Irmãos, eu posso falar pra você assim, ó, escreva 300 vezes a palavra tal que você declara. Você tá treinando a sua mente. A lei da atração, ela treina a mente. Juliana, você é a favor da lei da atração? Eu vejo a lei da atração não como a lei da atração. Todo mundo, é porque muita gente pensa que assim, o universo mágico vai me dar as coisas. Não, eu não vejo dessa forma. O que eu vejo sobre a lei da atração é, a palavra tem poder. Aquilo que eu falo, declaro e agradeço vem pra mim como milagres. E eu preciso treinar minha mente. Eu vejo dessa forma, porque é isso que a Bíblia nos instrui. Mas eu preciso, porque a lei da atração te ensina o poder da palavra. Só que eu não falo nada pro universo, não. Porque eu falo pra Deus, né? Deus, ele é o Deus da criação, do universo. Então, por que pedir pra criação aquilo que eu posso pedir pra aquele que fez a criação, né? O universo se tornar. Então, às vezes a gente entrega pra criação um poder, sendo que o poder vem somente dele. Por meio da fé, nós alcançamos milagres. Mas precisamos ter o quê, ó? Colocar a fé no lugar certo, porque aí ela move montanhas, ela move cenários, ela muda estações por meio da fé. A semente, vamos lá. Nós vemos aqui nesse texto que a semente foi lançada em 3 caminhos. Em 4. O semeador, ele semeou em 4 terrenos. Eu vou falar sobre os terrenos, vou explicar um pouquinho sobre eles e eu quero que você se analisa para ver qual terreno você é. Todos somos terra fértil, mas como tem estado o nosso terreno? Será que está bom para o plantio? Será que é bom para o plantio? Vamos ver? A semente foi caída no meio do caminho. A semente que caiu no meio do caminho ficou exposta. Não foi protegida. Não teve tempo de penetrar no coração. Ou seja, Deus fez uma promessa para você. Você conhece Ele de ouvir falar. Não tem uma convivência com Ele. Não tem um relacionamento com Ele. Então se encontra desprotegido. Você até ouve
ouve milagres, ouve falar do Senhor, mas não tem compreendido. A mente está muito distraída, o coração está endurecido. Aí o inimigo vem e te rouba antes mesmo da palavra descer para tua alma. Quando a palavra desce, eu acredito nela, eu tenho fé, eu declaro bênção, até a energia do corpo muda e eu vivo milagres. No mesmo dia? Não. Tem milagre que Deus vai te entregar hoje, você vai viver daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, mas você é uma terra fértil. Enquanto Deus está trabalhando no semeador, Deus está também cuidando da semente, tá? Quantas vezes eu me incluo em todas as sementes, tá? Porque eu já passei por todos os estágios, quase todos, porque eu ainda não estou no 100% fértil. Eu estou trabalhando todos os dias para isso. Mas quantas vezes nós fomos esse tipo de solo? Ouvimos, mas não deixamos a palavra entrar. Não mudamos o que precisa ser mudado, portanto não vivemos os milagres que buscamos. Aí você ora, parece que não tem solução. Busca, entra em propósito, sai de propósito, entra em propósito, sai de propósito, faz voto com Deus, já paga o teu voto, fez outro voto, paga o teu voto, faz voto, paga o voto, e não vê milagres. Quem aqui, se autoanalisando, já foi ou é a semente que foi lançada no beira do caminho? Eu já fui essa. Eu já fui. Já teve vezes, irmãos, que pessoas me entregaram profecias e eu tava tão desgastada com profecia que eu falei pra Deus, só seja o que o Senhor quiser, porque eu de verdade não acredito mais em nada. Eu já passei por essa fase, tá? É bom entender por quê? Porque a gente olha pra pessoa e fala assim, ó, nossa, essa pessoa, ela é a terra 4, que é aquela terra maravilhosa. Só que, gente, nós somos tão errados, nós pecamos tanto e muitas das vezes nós desacreditamos de coisas por pequenos obstáculos. Então nós precisamos melhorar todos os dias, né? Pra ser aquela terra 100%. E eu tô buscando todo dia pra ser a terra 100%. Sou ainda? Não. Mas tô trabalhando pra isso. Aí chegamos na segunda terra, que é o terreno Gente, pedregoso. Quase que não sai, dicção. Um terreno pedregoso é aquele que a emoção até explode de alegria na hora do milagre, da promessa. O coração se aquece, os olhos se enchem de água, mas logo depois a terra volta a ficar seca. Encontramos várias pedrinhas no meio do caminho que secam a terra, tornam ela árida. A fé seca. Por quê? Porque não havia profundidade. Não teve raiz. Quando eu recebo uma promessa, a promessa foi feita para Thalita. A promessa foi feita pro Gustavo. A promessa foi feita pra Johanna. A promessa foi feita pra Maria. A promessa foi feita pro Lopes. Quando a promessa é feita pra você, quero que você entenda aqui. A promessa foi feita, entrou no coração, só que ela precisa enraizar. Como eu enraizo uma colheita? Como? Eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu oro, eu jejuo, eu busco, mas isso não é só no domingo de culto. É segunda, é terça, é quarta, é quinta. Juliana, eu preciso estar de segunda a segunda na igreja. Não, eu não falei. Eu falei isso? Eu não falei isso. Vamos utilizar a interpretação. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é 2 horas de culto. Culto é entrega. Relacionamento com Deus é particular. É você e Ele. Relacionamento com Deus na Bíblia é descrito no secreto. É você e Deus. Não é mostrar para o mundo que você adora mais, que você canta bonito, que você... É você e Deus. Aonde você olha para Deus e fala assim, ó, esse aqui são os meus pecados, eu reconheço, o pecado tem nome. É onde você fala para Deus, as tuas dores têm nome. Eu falo os gatilhos emocionais que eu tenho, gatilhos têm nome. Os traumas que eu tenho tem nome, tem porquê que eu vivi aquele trauma, tem quando foi aquilo. Então, é detalhes. Relacionamento com Deus é ter profundidade. Sem profundidade, sem raiz, o que acontece? A fé seca. Você não confia em quem você não conhece.
Se eu falar pra você, oi, meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos, tenho 2 crianças pra criar e só Deus sabe o quanto tem sido difícil minha vida. Você escutou a minha história. Você pode se compadecer da minha história, mas você não me conhece pra saber se aquilo é verídico ou não. Quer ver um ponto? Quando a pessoa, ela conhece a outra pessoa só de ouvir falar, ela não conhece aquela pessoa. Você só conhece alguém por conviver com ela. Se aparecer uma pessoa na sua porta e falar assim, eu preciso de R$1.000 hoje pra pagar uma dívida, mas eu te pago aos pouquinhos. Não tem comprovante, não tem garantia, não tem nada. Só a palavra. Se você não conhece aquela pessoa, você não empresta R$1.000. Agora, se for o teu filho, você tem filho, e o teu filho olha pra você e ele fala, mãe, eu tô com uma dívida de R$1.000 e eu preciso de ajuda, você se distorce pra poder ajudar. Porque o seu filho é melhor que todo mundo? A gente sabe que o filho tem um ponto muito forte no nosso coração. Mas não é por isso, eu tô falando da questão da confiança. Você conhece seu filho. Por conhecê-lo, você o ajuda. Por não conhecer o outro, você não ajuda, porque você vai conhecer você vai pegar qualquer pessoa que passa na sua porta, ajudar com um valor muito alto. Eu tô falando em dinheiro, irmãos, porque a gente ajuda com alimento, a gente ajuda com R$2, com R$5, mas se a pessoa precisar de R$1.000, você não vai dar pra aquela pessoa, porque você não conhece ela. A não ser que Deus toque no seu coração e fala, dá, porque eu tô nesse projeto, pode dar, que eu te recompenso. Aí, ok. Mas se a pessoa pedir, você não... Às vezes só tem aquela quantia. Você não vai dar. Agora, se fosse seu filho, você faria. Você entende? O porquê que eu preciso ter confiança em Deus e enraizar minha fé? Porque senão no primeiro obstáculo, aquela promessa que foi feita, ela fica no caminho. Fica pelo caminho. É enterrada ali. É sufocada pela terra árida. Seca e morre. Por quê? Porque eu não enraizei minhas raízes em Deus. Então no meio do obstáculo, eu não confio nele de verdade. Você murmura, você questiona, você fala, se Deus não fizer eu vou sair da igreja, se Deus não fizer eu vou parar de adorar, é a minha última oração, porque eu tô cansada, se Deus não fez, então ele não vai fazer mesmo, cansei, você determina fim onde Deus só determinou uma vírgula. Tá passando por obstáculo não quer dizer que é o fim de uma história. É um tempo de preparação e mão no arado, é um tempo de olhar e ver se é joio ou trigo. É tempo de separação. Tempos difíceis de obstáculo servem para te fortalecer, para te forjar, para te amadurecer, para ter mudanças em você. Porque se Deus falar para você, muda os seus hábitos ruins, daqui 2 minutos tu tá fazendo exatamente o que Deus mandou você não fazer. Por quê? Porque você não teve uma mudança real. Por isso que nós passamos por experiências que nos forjam, que realmente tem uma transformação. E geralmente elas são dolorosas. Então o terreno pedregoso é aquele que a pessoa vê o milagre, ouve sobre o milagre, mas não vive o milagre. Por quê? Porque no primeiro obstáculo abandona a fé. A prova chegou, a luta veio, a perseguição bateu. Cadê o entusiasmo? Cadê a alegria? Cadê a fé? Foi embora. Foi embora. Porque não tinha raiz. Nós já fomos esse solo. Quantas vezes você falou para Deus e pensou que a promessa estava atrasada? Não foi Deus que atrasou. Foi você que no meio do caminho perdeu o entusiasmo e paralisou. Não culpe Deus pelo tempo que você não administrou e pela fé que você permitiu que foi embora. É engraçado falar sobre fé quando Deus vira as costas pra gente. Deus, ele não vira as costas pra gente. Esse é um ponto de vista, né? Cada um tem sua opinião sobre isso. Mas na Bíblia não fala que Deus vira as costas pra gente. Fala que ele fica em silêncio. E o silêncio de Deus, ele é a resposta de que precisamos buscar um pouquinho mais. Mas eu já orei, mas eu já busquei. Quando a gente vê a nossa vida de ponta cabeça, a gente não pode culpar Deus por ela estar daquela forma. É muita hipocrisia da nossa parte culpar Deus quando nós só estamos vivendo a consequência das nossas ações. Ai, o milagre
Não aconteceu na minha vida porque Deus se atrasou. Não. Quantas vezes você paralisou? Pra murmurar, pra desacreditar. O fato de você já estar desacreditando do milagre já é um ponto de uma pausa. Paralisia espiritual. Quer viver milagre com Deus? Busca uma vida com Ele. E não é só 2 horas de culto, é um relacionamento sincero. E um relacionamento sem só ficar falando assim, eu quero. Porque Deus, Ele não presta quando nós olhamos Ele como o gênio da lâmpada, que Ele tem que fazer tudo o que a gente quer. Aí Ele não faz, aí por imaturidade Ele já não presta. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus, Ele não vira as costas pra gente. Eu não sei qual foi as suas experiências de vida, mas eu posso te dizer uma coisa, Jaque. Deus, Ele não virou as costas pra você. Você sabia, Jaque, que Deus, Ele tem um projeto lindo pra você, mas é tempo de parar de olhar pra ruína que você tem visto e focar nos céus. Eu vivi a ruína quando eu usei a minha palavra pra me amaldiçoar. O fato de você falar, eu vivo ruínas, eu estou passando por um processo muito doloroso, parece que tudo que eu faço nada dá certo, você já está declarando aquilo que nós falamos no início aqui. A palavra tem poder, aquilo que eu declaro eu colho, eu vou continuar colhendo isso. Eu preciso depositar minha confiança em Deus. E como eu deposito? Eu preciso conhecer. Então lê a Bíblia, ora, jejua, veja vídeos que te edifiquem. Você sabia que tem muitos vídeos que falam só sobre dor, e muitos louvores que falam só sobre dor, de perda, de ruína, de não sei o quê. E quando a gente mais ouve aquilo, tanta coisa ruim, o nosso coração às vezes ele não absorve aquelas palavras boas que foram ditas, mas o que é ruim a gente absorve muito. Então nós temos que tomar cuidado. Aqui em casa eu não assisto nem televisão mais. Eu não vou ser hipócrita de falar, não assisto Netflix, eu amo Netflix, assisto séries, assisto filmes, eu gosto. Mas o meu tempo eu administro em ler a palavra, eu faço minha oração, faço devocional com vocês. Eu tento evitar ao máximo de ficar presa a notícias que vão me trazer só dor e sofrimento. Por quê? Porque eu já entrei em depressão por ver tanta perda no mundo. Eu já entrei em depressão por passar por tanta coisa ruim e eu via o mundo só coisa ruim. E isso acabava me trazendo uma sensação, um sentimento de que nada dava certo. Nada dá certo. Por que Deus faz isso? Por que Deus é tão mal? Permite que as pessoas morram. Por que Deus é tão mal? Permite que as crianças passem por isso. Adultos tão ruins, machucando crianças. Por que Deus permite? Por que Deus não ceifa logo todas essas pragas desse mundo? Entendeu? Eu já passei por isso. Então, nós precisamos ter mais cuidado. Independente do seu passado. Eu vou falar isso pra você, Jaque, com amor e carinho, porque eu vejo vocês como minha família. Eu peço desculpa pelas palavras duras, mas a gente precisa ser realista, irmãos. Eu não posso ficar passando pano pra aquilo que nós precisamos ser verdadeiros. Eu tô pregando pra você como se eu estivesse falando com meu filho. Nós precisamos entender que eu, Juliana, eu já me culpei muito pelo meu passado. E muitas das vezes eu falava pra Deus que eu não seria capaz de ver aquilo que Ele me prometeu, porque só Deus sabe como eu era no meu passado. Deus sabe exatamente quem vocês eram no seu passado. E você não tem como esconder o passado de Deus. Você não tem como esconder aquilo que você fez. Mas a palavra do Senhor fala que todo aquilo que se arrepende a Deus de forma sincera, Ele lhe perdoa. Deus, Ele te perdoa. E Ele perdoa porque Ele te ama. Não é porque você é linda, não é porque você é incrível, apesar de você ser. Não é porque você tem tantas coisas pra viver extraordinárias porque Ele escreveu sua história. Mas é porque você teve um arrependimento sincero. E eu entendi com Deus que quando nós temos um arrependimento sincero, as coisas velhas ficam pro passado. Quando você reconheceu que Deus era o seu único e suficiente Salvador, tudo começou a se fazer novo a partir daquele momento. Nós precisamos entender que Deus, Ele não age do jeito que eu quero e da forma que eu quero. E é por isso que eu me frustro. É por isso que você se frustra. Nós determinamos um tempo para que Deus haja. Nós determinamos um jeito que Deus haja. Ainda tem muito tempo daqui pro final do ano para que você viva muitas coisas e mude completamente a sua perspectiva da forma que você vê hoje. E eu te convido muito, de verdade, a buscar um relacionamento com Deus. Faz algo com Deus, sabe, Senhor? Eu quero me firmar mais no Senhor. No momento, eu não estou acreditando no milagre. Seja sincera. No momento eu tô vendo minha vida em ruínas. No momento eu tô vendo minha vida em caos. Mas eu escolhi mesmo assim seguir o Senhor. Eu escolhi mesmo assim viver aquilo que o Senhor tem pra mim. Eu não posso mudar a forma que você pensa. Quem pode transformar a forma que alguém pensa, que alguém olha, que alguém observa, é Deus. Não dá pra viver milagres sem estar posicionado. Você tá afastada. É tempo, Jaque, de você
começar a pedir para Deus para que você viva experiências com Ele. Sabe por que a gente não vive milagres? Porque nós somos aquela semente que é lançada numa terra que não é fértil. Nós não oramos certo. Nós queremos viver milagres sem ter mudanças. Nós queremos viver grandes oportunidades, ter renovo, ter novidades na nossa vida, sendo que nós não temos espaço para isso. Por quê? Porque temos muita coisa acumulada em nós. É o passado que nos breca, é as culpas que ele traz, é as frustrações que ele traz, são as experiências negativas que ele traz, e nós precisamos mudar tudo isso. Para sermos terra fértil, para sermos a terra boa, nós precisamos sair do terreno pedregoso, mudar o terreno que tinha espinhos, cuidar mais daquela terra. Então, faz um desafio com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Eu sei que o Senhor é um Deus que pode mudar tudo. Senhor, eu vou te buscar como eu nunca busquei. Eu peço para que o Espírito Santo me transforme. Porque eu quero, Senhor, nesses 6 meses, ter experiências contigo. Experiências constantes. As melhores experiências da minha vida. E saiba, Jaque, que não vai ser de um dia pro outro que Deus vai te fazer viver experiências. Mas o primeiro milagre começa em você. É mudando a sua mentalidade. É te fazendo entender muitas coisas. Pessoas saíram da sua vida, Jaque, não foi porque Deus é ruim. É porque Ele te ama. A gente não entende. Porque nós olhamos para o cenário e nós só observamos com o olho carnal. Mas Deus conhece o coração. E Deus conhece o que maquinava dentro dele. Então, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Você pode não acreditar em Deus. Você pode não acreditar mais na promessa. Você pode não achar que vai dar certo. Isso é uma opinião sua. E eu entendo e não julgo você, porque eu já passei por isso, Jaque. Eu não vou ser hipócrita de falar, Jaque, eu sempre confiei em Deus. Eu não confiava. Eu via Ele como um grande vilão na minha vida. E eu precisei entender que o maior vilão era eu. Eu me auto-sabotava. A primeira coisa que o inimigo faz, Jaque, pra te afastar de Deus, é mostrar que Ele não é bom como você pensa. Aquela palavra de Deus tem seus preferidos é uma mentira. Deus ama a todos de forma igual. Deus tem seus preferidos? Não. O que acontece é que nós vemos aquela pessoa como preferida porque ela busca a Deus. Quem tem relacionamento com Deus tem um destaque. Mas o preço é pago também. Não quer dizer que eu oro direto, que eu vivo milagres, que, nossa, minha vida é um mar de rosas. Não, Ele tem tantos espinhos quanto as belezas da rosa. E bota espinho. Tem dias, irmãos, ontem foi um dia desses, que eu entrei na live de oração, eu tentei me mostrar bem, quando eu me encontrava em ruínas. Ontem eu não queria fazer live. Ontem eu não queria orar com os irmãos. Ontem eu só queria que o dia acabasse. E mesmo assim eu fiz o que eu devia fazer. Porque a primeira coisa que o inimigo faz é te afastar de Deus. É te mostrar que Deus não vai fazer milagre. É te mostrar que o impossível está fixado em você. E não é assim que funciona. No momento difícil, Jaque, o que nós precisamos... Você já foi conhecedora da palavra, você está afastada. No momento difícil, o que nós precisamos é nos achegar mais a Deus e não nos afastar dele. Não foi Ele que virou as costas para você. Foi você que virou as costas para Ele. Não foi Ele que se afastou de você. Foi você que tentou fazer do seu jeito e acabou se afastando um pouquinho dele. Mas Ele sempre esteve lá, Jaque. Ele sempre esteve lá. A dor da tua alma, o céu entende. E tem coisas que é só entre você e Deus. Eu vou orar, eu vou interceder pela tua vida, mas só no momento que você escolher se posicionar é que isso vai mudar. E não é uma fórmula mágica. Não é um pó de piripipim que vai cair na sua vida e daqui 2 dias tá tudo feito. É um processo. E você conhece o processo. Muitos te feriram, Jaque, no meio dessa caminhada. Mas Deus não tem culpa. Você se encontra em um cenário onde você se vê só. Mas Deus sempre esteve lá. Mesmo você não vendo. Mesmo você não sentindo.
O silêncio não é ausência. Nós não conseguimos escutar a voz de Deus quando nosso foco está na dor. A dor é como um fone que abafa o som de fora, mas conecta aquilo que você mais foca. O seu maior tesouro sempre será aquilo que você mais coloca o seu foco. É a dor? Então isso é o que vai ser mais alto no seu ouvido. É o sofrimento? É isso que vai ser mais alto no seu ouvido. É o que falaram de você? É isso que vai ser mais alto no seu ouvido. Enquanto você olhar para o cenário, você só vai ver dor. Você precisa lembrar do caminho. É tempo de olhar para os céus, porque a tua provisão está lá. Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida. Tanta. Hoje nós estamos pregando sobre sementes. E você já foi a semente entusiasmada. Você confia no que eu tô falando, você entende. Mas ao mesmo tempo seu coração tá com tanta dor por conta desse cenário que você não tem mais entusiasmo. Você ouve o que eu falo, você tenta se convencer de que sim, mas ao mesmo tempo tudo que tem te sobrecarregado tá falando assim, ó, não, Jaque, não é assim, Jaque, olha o seu erro. Você percebeu que o tempo inteiro, eu tô falando, o tempo inteiro você tá rebatendo, mostrando a sua dor, mostrando o sentimento, mostrando a frustração, porque o teu foco ainda tá aí. Mas eu quero convidar você e todos os outros irmãos que quiserem, faz esse desafio com Deus. Senhor, eu me proponho a me entregar por completo a Ti. Mas não olha para o homem, olha só para você e Deus. Porque eu quero viver experiências contigo. E eu sei, Jaque, que em breve você vai me olhar e vai falar assim, Ju, eu fiz o que você falou. No momento que você estiver preparada. E nos momentos de dor, eu quero que você para de pegar a dor e colocar como um alicerce. E eu quero que você comece a apresentar a sua dor a Deus. Pega toda a sua dor e começa a falar para Deus, Senhor, isso dói. Eu me sinto assim. Eu me encontro no fundo do poço. Deus nos conserta. Deus nos cura. E Ele vai cuidar de você. O amor dele é tão lindo, Jaque, pela tua vida, que enquanto muitos olham para você e falam, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, Deus olha para você e fala assim, ela é o meu tesouro, a menina dos meus olhos, e eu vou cuidar, eu vou guardar. Mas Ele não é invasivo. Ele não vai fazer o que Ele quer na sua vida do jeito que Ele quer, se você não permitir. Deus, irmãos, Ele não entra na sua casa se você não o chama. Ele não é Satanás. Satanás é invasivo. Viu uma brecha, entra, faz o que quer, destrói sua vida inteira. A única pessoa que destrói e que tem poder e prazer nisso é o Satanás. Ele tem poder para destruição? Tem. Ele rouba, destrói, te afasta da casa do Senhor, te afasta da presença. E ele não tira muitas pessoas da igreja. Sabe o que ele faz? Ele coloca raiva em você, mágoas, te machuca, te trava dentro da igreja. Te desanima dentro da igreja. Por quê? Porque você pega raiva, ranço, e aí isso vira um obstáculo. Se a gente for olhar pra nós, Jaque, ninguém aqui vale R$1. Não leva pro coração, viu, gente? Mas é verdade. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Eu tento continuar 365 vezes ao dia acreditando na promessa. Mas tem obstáculos que doem ao ponto de eu falar pra Deus, se o Senhor tá no projeto, fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais. Eu vou continuar a mensagem. E eu espero muito que você abra o seu coração e reflita nisso. O primeiro passo que tem que dar sou eu. Eu posso ficar horas com você pregando pra você. Eu posso ficar horas falando de Deus pra você. Eu posso ficar horas tentando colocar na sua cabeça que Deus, Ele tem um plano pra você. E lá em Jeremias 29:11, lê. Tá com a Bíblia aí? Jeremias 29:11. Lê os planos que Deus tem pro teu futuro. Eu quero que você traga memória. Eu não posso mudar seu pensamento. Eu posso
eu não posso mudar seu coração. Só quem pode fazer é o Espírito Santo. E eu peço encarecidamente que ele vá até você. Ele, na verdade, ele já tá aí. Mas que ele te abrace. E que ele comece a mostrar que ele está presente contigo. Porque, Jaque, o que ele vai fazer na sua vida vai ser muito grande. E eu faço questão de estar aqui pra ouvir teu testemunho e ver Deus agindo na tua vida. Porque a promessa que ele tem pra tua vida, Jaque, é algo grande. Assim como ele tem promessa pra todos os nossos irmãos. São grandes os projetos. Linda é a obra. Mas você ainda se encontra no terreno à beira do caminho. É tempo da gente trabalhar nessa terra. É tempo de trabalhar nessa terra. Enquanto a gente foca só na dor, a gente não consegue ver Deus. Amém? Irmãos, fica na live. No final da live eu vou fazer o apelo. Pra você que quer aceitar Jesus hoje, eu vou fazer agora. Tem gente que vai trabalhar. Pra você que quer aceitar Jesus hoje, eu não terminei nem a mensagem. Mas se você sentiu até aqui que... Juliana, o que você tá falando, Deus falou comigo. Tudo que a Jaque tava falando aqui, eu também tava falando na minha cabeça e Deus também tava falando comigo. Se você sentiu Deus hoje, você precisa que Deus mude a sua vida. É tempo de posicionar. Deus, ele dá a oportunidade hoje, Deus pode dar a oportunidade amanhã, mas só Deus sabe quando será a última oportunidade. Então, eu quero que você que sentiu vontade... Eu não terminei a mensagem ainda, eu vou terminar de pregar. Mas a gente precisa dar pausa, porque o nosso devocional é uma conversa. Eu tô vendo aqui os irmãos conversando com a Jaque, que lindo. Acolham ela, irmãos. Acolham, porque o que ela precisa não é julgamento. Ela tá passando por um momento que todo mundo aqui já passou. Que é um tempo que a nossa alma tá machucada. E só Deus pode cuidar. Então acolham a Jaque. Acolham-se uns aos outros. Nós não podemos julgar ela pelo que ela passou. Só ela sabe as dores que ela carrega. E são muitas. São muitas. Mas Deus tem uma obra. E linda ela será. Ela precisa dar o primeiro passo, sim. E ela precisa de acolhimento. E nessa live, irmãos, uma coisa que eu falo pra vocês. Aqui na nossa live tem pessoas de todas as religiões. Tem pessoas do candomblé. Tem pessoas que são de outras religiões de matriz africana. Tem pessoas de toda religião. E uma coisa que aqui eu deixei claro. A gente não julga a religião. A gente não julga a pessoa. A gente não julga o pecado que ela cometeu. A gente não julga os erros que ela tem. A gente fala sobre Cristo. E a única pessoa que pode mudar um coração é o Espírito Santo. E o que nós venhamos fazer aqui é ser luz uns para os outros. Então, que nós venhamos estender a mão, acolher pessoas, cuidar das suas feridas e permitir e apresentar Deus para ela. Porque não se trata de religiosidade, se trata de corações. Eu tava falando sobre a lei da atração. Eu espero que ninguém tenha me levado a mal, mas tipo assim, eu vejo a lei da atração dessa forma, é meu posicionamento. Eu vejo como a fé em ação através de palavras. Mas tem pessoas que são tão fixadas na lei da atração que pode ter falado: poxa, eu acredito na lei da atração e declaro tudo pro universo mesmo, vou continuar fazendo assim, tudo bem. É um posicionamento seu, eu não vou mudar isso. Cada um enxerga de uma forma. E você não será julgado por pensar da forma diferente da minha. Só que eu quero que você entenda que Deus, ele é contigo, ele é maior que tudo. E por aqui você sempre vai ter alguém que vai orar por você, jejuar por você, clamar a Deus pela tua vida e te acolher quando você precisar. O nosso canal, ele é pra isso, pra acolher pessoas, pra cuidar de pessoas. Depois cada um escolhe a igreja que vai ir, o caminho que vai seguir. Mas uma coisa você não pode falar, que não foi falado sobre Deus. Aqui a gente fala muito sobre Deus. Nosso foco é Ele. Então, pra você que sentiu até aqui que você quer aceitar Jesus, eu não terminei nem a mensagem, mas eu senti que eu já vou fazer o apelo. Glória a Deus. Levanta a sua mão. O primeiro passo é seu. Quero que você levanta a sua mão e declare: hoje eu entrego completamente a minha vida a Deus. Eu declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que Jesus é o meu caminho, verdade e vida. E dou liberdade para que Ele transforme tudo em mim. Eu reconheço que Ele é o meu Pai, o meu Salvador. E declaro que o meu nome
Está escrito hoje no livro da vida. E a partir de hoje, uma nova história se inicia em mim. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Para os irmãos que aceitaram Jesus e tiveram essa escolha de agora eu quero viver diferente, seja bem-vindo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Pense que o Espírito Santo é uma pessoa que está todo dia com você. Então, tá doendo? Chama ele. Deus, Jesus, tá doendo aqui. Espírito Santo, tá doendo aqui, me ajuda. Eu preciso de forças. Eu preciso que o Senhor traga alívio. Eu preciso que o Senhor cure essas feridas abertas, porque ferida aberta é o que machuca. Se ela fosse cicatrizada, ia ficar só lembrança da ferida, né? Não dor. Mas ainda há dor. Então Deus precisa cuidar. Então que o Espírito Santo ele te alcance vocês, alcance a Jaque e possa cuidar dessas feridas que ainda estão expostas e que precisam ser curadas. Porque eu creio que em breve eu vou ouvir falar que a Jaqueline teve uma mudança de vida e que muita coisa mudou. Imagina, Jaque, imagina! Agora você tem uma família inteira para conversar. Se quiser conversar aqui no chat, conversa, pessoal, respondam a Jaque. Eu vou estar aqui terminando a palavra, mas respondam a Jaque, acolham ela, cuidem dela por mim. Eu tô aqui vou terminar aqui a pregação, mas cuidem dela por mim. Nesse momento eu tô pregando pra todos, mas também parando pra cuidar, porque vocês são meus filhos, nós estamos cuidando aqui um pouquinho de cada um. Mas cuidem dela, abracem ela por mim e orem por ela. Porque aqui o que nós precisamos é um segurando a mão do outro e falando, não tema, porque eu sou com você também. Deus é contigo, mas eu também sou. E nós vamos juntos continuar. Amém? Tchau, irmão, fica na paz. Vamos lá, irmãos? Então, a semente caiu no terreno pedregoso, viu a prova, ouviu a promessa, creu na promessa, passou por experiências e provas que trouxe grandes lutas, viu perseguição e perdeu o entusiasmo. Nós já fomos esse solo. Nós já fomos aquela pessoa que foi rápido para responder, mas fracos para permanecer. Eu acredito, mas não permaneço. Eu entendo que Deus vai fazer, mas não continuo. Primeiro obstáculo, dói, machucou, dói. E eu paro. Primeira pessoa que falou alguma coisa, me afrontou, me perseguiu, não faço mais. Culpo Deus e paraliso aquilo que Deus tem. Jackson, Deus abençoe, viu? Jackson, irmãos que estão colhendo, Gabriel, Gustavo, obrigada de verdade. Muitas das vezes nós culpamos Deus por aquilo que o mundo nos faz. E nós paralisamos um projeto de Deus na nossa vida, sendo que o que Ele queria é que nós só insistíssemos um pouquinho mais. Aí nós vamos pro terceiro terreno, que é o entre os espinhos. Se analisa e verifica se esse terreno é você. Aqui, a semente até cresce, mas não floresce. Ela sufoca. Por quê? Eu falo sobre Deus, eu prego sobre Deus, eu conheço Ele, eu oro, eu jejuo, eu busco, entro e saio de propósito. Mas as preocupações da minha vida são meu foco. Eu fico dominada pela correria, pelo medo, pela ansiedade, pelas buscas pela riqueza. Tão grandes são as dores e os excessos de distrações que eu não consigo fluir. Eu vejo Deus fazendo milagre, mas eu não fluo. Eu tô vendo tudo dando certo na vida dos outros. Eu oro e Deus faz, mas na minha não dá. O que acontece? É como se Deus tivesse seus preferidos e eu não fosse um deles. E a gente já falou sobre isso. Deus não tem seus preferidos. O que acontece é que a pessoa busca mais, tem fé. É um solo onde o coração tá dividido. Eu sei em quem eu tenho crido.
Mas ao mesmo tempo, o meu foco está em outras ocupações. Tá sempre acelerado. Eu oro aqui, me desespero, falo pra Deus fazer milagre, mas ao mesmo tempo meu foco tá em tudo. Tá na preocupação, ai, tá na riqueza, ai, tá faltando tudo em casa, socorro, Deus. Ai, meu foco é no desespero, é na dor. Esse terreno, ele tenta servir a Deus de mil formas. E ele serve a Deus de mil formas. Mas, por conta que o foco tá em muitas outras coisas, menos 100% nele, a distração, a dor, o desespero são tão grandes que enquanto você ora, busca pra crescer, o teu foco corta o teu propósito. Então tu planta, semeia, não vê a colheita. Sabotaram meu jardim. E na verdade são os nossos próprios focos que têm sido espinhos ao nosso redor. Eu ainda vivo, eu me reconheço como o terreno 3. Eu reconheço que eu ainda estou entre os espinhos. Eu vivo milagres. Mas ao mesmo tempo, o desespero muitas das vezes bate na minha porta. E é onde eu me lanço nos pés do Senhor. Mas muitas das vezes eu olhei pro desespero e foquei no desespero e esqueci quem eu precisava buscar para mudar. Hoje em dia eu mudei muito, mas eu já fui muito mais fixa nesse terreno de espinhos. Hoje não mais, já tô me libertando, graças a Deus. Mas eu já fui totalmente entregue a esse terreno, onde eu orava, buscava, jejuava, fazia campanha, e não via milagres acontecendo. Nem resquícios de milagres. Era só promessa. Por quê? Porque o meu foco tava na minha ansiedade, o meu foco tava na correria do dia a dia, o meu foco tava que eu não podia deixar faltar comida em casa. E quando faltava, eu falava, tá faltando de novo, todo mês é isso. E profetizava negatividade sem perceber. E o que acontecia? Excesso de distrações atrapalham o teu propósito. É por isso que você precisa entender que tudo que acontece na sua vida, não tô falando assim, que você não pode olhar e falar, o cenário, ele é desfavorável e eu tenho que aceitar, levar tudo na positividade. Isso é hipocrisia. Você tem sentimentos e dói, mas você precisa entregar aquilo pra Deus. Então, eu comecei a entender mais aquela palavra do entregue ao Senhor aquele que tá fraco, sobrecarregado, porque ele traz alívio. Quando eu entendi que eu precisava, porque o desespero era tão grande no meu coração, que às vezes eu falava pra Deus, Senhor, pega isso de mim, tira de mim, mas eu depois pegava de volta e falava, não, deixa comigo, porque o Senhor tá demorando demais. E travava de novo. Então eu preciso entender o quê? Que no momento difícil eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso me desmantelar, posso. Isso não é sinal de fraqueza. Mas eu preciso fazer isso pra Deus. Eu vou chorar pra Deus. Eu vou falar do meu problema pra Deus. Eu vou entregar minha preocupação pra Deus. A minha ansiedade pra Deus. Meu problema é financeiro. Eu vou falar com Deus. Eu vou pedir capacitação e portas abertas pra Deus. E não fazer tudo do meu jeito. Porque isso atrai excesso. O que é excesso me sobrecarrega. O que me sobrecarrega me paralisa. Eu estou lutando pra não ser mais a semente que foi lançada entre os espinhos. Essa é a realidade. Flávia falou também, né? Eu estou no terreno 3 também. Às vezes você não tá no terreno 1 nem no 2, mas às vezes você é o terreno 3. E eu me reconheci como terreno 3, irmãos. Agora eu tenho ações diferentes, mas ainda a terra não tá 100% arada. Por quê? E só porque você mudou, Deus vai mudar a sua vida em 3 dias? É o que eu falei, não é assim. Desde o início do ano, muita coisa mudou em mim, mas ainda não estou, talvez, apta ainda para ter a terra 100% 4, que é a terra boa. Mas eu estou cuidando da minha terra, jogando sementes, colocando adubo, fazendo toda uma preparação, porque eu sei que o terreno 4 chega, e o terreno 4, quando chega, além de mudar tudo na minha vida, transforma também quem sou eu, porque é no terreno 3 que eu sou transformada. Já começa ali.
ou no terreno 1, no terreno 2 ou no terreno 3, mas começa ali. O processo de transformação começa quando eu entendo quem eu sou desses 3 terrenos primeiros, para que eu possa mudar pro 4. Nós estamos entrando no projeto restaurar, e eu preciso que você entenda que você só vai ser restaurado quando você primeiro reconhecer qual terreno você é, para que Deus possa ter liberdade para te ajudar a mudar aquele terreno, para que você seja terra boa. Eu sou a terra fértil, sim, você também é, mas nós ainda temos algumas coisinhas na nossa terra que precisa ser tirado. No nosso caso, Flávia e as outras pessoas que também se identificaram com o terreno 3, os espinhos. Mas também tem o terreno que é de pedras. Eu sou terra fértil e tenho pedra no meu terreno? Sim. Ninguém falou que você não é terra fértil. Você é, mas o solo ainda não está preparado para frutificar. Agora, quem já tá vivendo o terreno 4, que é o que eu quero, meu filho, esse solo eu quero. Eu quero esse solo, eu quero ser esse solo. O terreno 4, irmãos, eu juro pra vocês, o meu resumo, ele é minúsculo. Eu achei que a live hoje ia dar 5 minutos. No máximo 15. Estamos 1 hora aqui já. Esse terreno, já tô terminando, tá? Esse terreno, o 4, ele é uma terra boa. Ou seja, você é uma terra fértil, já preparou ali o terreninho para Deus e agora você vai frutificar. Esse é o solo que todos nós desejamos ser. O que ouve, compreende, guarda e frutifica. Ouve, compreende, guarda e frutifica. Tem que fazer dancinha pra fixar, né? Ouve. Ouve. Ouve, compreende, guarda, frutifica. Lembrou da dancinha? Lembrará da Juliana. Vamos treinar. Ouve, compreende, guarda, frutifica. Pronto. Uma dancinha pra você entender o que é terra fértil. A palavra, irmãos, ela penetra no fundo da nossa alma. Ela vai criando raízes. Nós vamos tendo um relacionamento melhor com Deus. Aprendemos que eu não posso só murmurar e reclamar. Se for pra me levantar algum questionamento, eu tenho que falar com Deus. Então, qualquer dorzinha, Deus. Oi, sou eu de novo. Tá muito difícil, Deus. Não sei administrar meu tempo, Deus. Isso é dependência. Dependência. Gabriel tá lá no ouve e frutifica agora. É isso aí, ouve, compreende, guarda e frutifica. Nós precisamos ser assim. A palavra do Senhor, ela penetra, cria raiz, traz resistência. E isso, a resistência é a tudo, tá? Principalmente ao tempo. Por quê? Porque, irmãos, aquilo que é mais difícil pra nós, de verdade, aquilo que é mais difícil pra nós é o tempo. O tempo já foi um vilão na sua vida? Porque na minha, irmãos, ele foi um vilão tão difícil. Tão difícil. O tempo pra mim já foi algo que parecia uma arma. Literalmente, porque nós não entendemos o tempo de Deus. O projeto que Deus tem pra nossa vida não é no nosso tempo e não é do nosso jeito. E o que acontece é que nós ficamos muito chateados, porque as coisas não acontecem da forma que a gente quer. E aí nós paralisamos. Nós paralisamos. E isso nos mata por dentro. O fator tempo nos mata. Fábio, sim, sou casada. Graças a Deus. 11 anos de um relacionamento abençoado. Entre dias difíceis e dias bons, estamos por aí. Então a palavra do Senhor, ela cria raízes, nos traz resistência ao tempo, penetra no fundo, no profundo e no escondido, faz você ter experiências com Deus, vence as estações, rompe os espinhos, brota e multiplica. Eu quero que hoje, eu já vou estar terminando, eu preciso que você escreva nos comentários, e eu quero que você escreva, que nem o Gabriel. Eu vou estar printando para postar lá no nosso Instagram. Eu quero que você coloque essa frase: ouve, compreende, guarda e frutifica. Porque aquilo que nós escrevemos, irmãos, parece que entra na nossa mente mais do que quando a gente lê, tá? Então escreve aqui nos comentários, quem puder, eu vou printar pra gente postar lá no nosso Instagram, tá bom? Deixei fixado, ouve, compreende, guarda e frutifica, certo? Eu gosto muito de colocar frases pra gente escrever
pra printar. Por quê? Porque a gente fixa a mensagem de uma forma mais fácil, né? A terra boa, irmãos, ela não é perfeita. A palavra de hoje tá baseada em Mateus 13, tá? Mateus 13, a gente tá falando sobre o semeador. Do 3 ao 9 e também do 13 ao 9 e do 18 ao 23. Mateus 13, do 13 ao 9 e do 18 ao 23. Isso aí. Ó, o Gustavo Silva aí já escrevendo. Olha que lindos. Eu gosto assim, gente. Eu gosto de devocional participativo, viu? Eu gosto porque é um devocional, né? Em grupo. Se só eu falar, é triste. É muito triste. Glória a Deus. Ouve, compreende, guarda e frutifica. Vou tirar print aqui. É isso aí, pessoal. A terra fértil, eu quero até que vocês saibam sobre isso, ela não é perfeita, tá? Foi o que eu falei pra vocês. Nós erramos, nós pecamos, nós somos difíceis de lidar, temos que mudar muitas coisas. Mas o que é uma terra fértil? O que diferencia uma terra da outra? É a terra que está disposta. Você está disposto a mudar? Porque às vezes a gente fica assim, Senhor, eu quero mudar. Aí Deus tira pessoas da sua vida. Aí você fala, por que você tirou pessoas da minha vida? Eu estou disposto a mudar. Aí Deus te tira do seu trabalho para te colocar em outra coisa. Aí Deus fecha cenários para você. Você permitiu Deus mudar, não permitiu? Ele vai mudar e vai deixar do jeito que ele quer. E é diferente do seu jeito, tá? Porque ele vai mudar o comodismo que há em você. A terra fértil não é perfeita, mas é aquela que está disposta. É aquela que está sendo tratada. É por isso que nós estamos no terreno 3, no terreno 2, no terreno 1. Mas agora nós despertamos, sabemos qual terreno nós somos. E nós vamos fazer o quê? Tratar essa terra. Vamos mexer nessa terra, vamos regar essa terra, cuidar dessa terra, adubar essa terra. Porque em breve, quando nós menos esperarmos, já vamos estar vivendo a terra 4. Que é frutificando, tendo colheita. Esse é o segredo. Todos nós, em algum momento, já fomos todos os tipos de solo. Talvez hoje você é o terreno 3, mas talvez você já foi o terreno 1. Talvez hoje você é o terreno 1, mas você já foi o terreno 3. Talvez hoje você é o terreno 2, mas você já foi o terreno 1. Todos nós já fomos algum tipo desses solos. Antes de chegar no 4, nós sempre vamos passar pelos outros solos. Mas Deus ainda nos convida a sermos a terra fértil hoje. Você tem esse convite hoje. Porque no versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Você entendeu qual terra você é? Pelo amor de Deus. Se você não sabe qual terra você é, Mateus 13, do 18 ao 23, vai estar falando tipo de terra. Eu quero que você vai lá ler e desperta. Fala, qual terra você é? Não entendi. Não sei qual terra eu sou. Pelo amor de Deus, se analisa. Se analisa. A terra boa, dá a colheita. E não é uma colheita pequena. Ela dá uma colheita de 100, 70 por 100, 70, 30 por 1. Ou seja, uma única semente tem o poder de frutificar 30, 70 e até 100 vezes mais. Talvez a sua semente que vai frutificar 100 vezes mais é aquela semente naquele dia mais ruim da tua vida, que você literalmente podia se entregar para a dor, mas você resolveu orar. Talvez aquela oração fosse a única semente que fincou profundo ao ponto de frutificar 100 vezes mais e trouxe resultado. Porque, irmãos, uma coisa que a gente faz de errado é que nos dias mais difíceis a gente se entrega à dor. Mas é tempo de semear. O dia difícil também é tempo de semear, tá? Então, Deus, Ele quer que nós sejamos terra frutífera. Não para sermos admirados, mas para servirmos vivos. Para sermos vivos. É tempo de viver a totalidade da promessa do Senhor, irmãos. Mas não adianta você entrar amanhã no projeto Restaurar, live 10 horas da manhã, da noite, tá? 10 da noite, durante 7 dias, oração, projeto Restaurar. Então não adianta você entrar num projeto falando assim, eu vou semear, eu vou viver milagre.
se você não entende qual terra você é pra mudar. Entende? Porque senão vai acontecer a mesma coisa que eu falei. Vai entrar em propósito, sair de propósito e nada vai mudar. E depois quando você perguntar pra Deus o que aconteceu, ocupar Ele vai mostrar pra você que às vezes a maior culpa estava em nós. Só que nós não prestamos atenção. Então, não pra termos um evangelho de superficial. Deus, ele nos chama pra termos um evangelho que cria raízes profundas. Ele chama a gente pra ter ali um relacionamento com Ele inabalável, porque o fruto não é apenas para nós. Tudo aquilo que você vai viver na sua vida também vai servir para alimentar os outros. Eu passei por um momento no meu relacionamento em que eu vi meu casamento desandar, destruir. E hoje eu alimento outras pessoas através daquilo que Deus fez na minha vida. Eu ajudo pessoas na restauração de casamentos. Nós postamos muitos vídeos sobre isso. Nós estamos entrando no projeto Restaurar. Estamos buscando por muitas outras situações, né, nesse projeto, não só por casamentos. Mas aquilo que um dia me doeu tanto hoje serve para alimentar os outros. Porque o impacto de uma bênção, ele transmite muitas... Ele é um impacto tão grande que ele transmite muita coisa para muitas outras vidas, tá? Ele afeta muitas vidas. A colheita do céu, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer. Só que quem vai decidir se vai ter colheita ou não é você. É uma escolha. Através da sua vida, você viverá colheitas. Mas é um passinho diário. Pode, é online, Magno, é aqui no TikTok. É na live de oração, todo dia 10 horas. Pode participar, com certeza. Vem pra live, 10 horas a gente tá abrindo a live. Tem vezes que a live sobe 10h05, 10h03 pra alguns perfis. Mas 10 horas a gente tá aqui na live. Vou tentar entrar sempre 10 minutos antes do horário, pra que a gente possa estar 10 horas todo mundo aqui. Fazer 5 minutos de oração, 2 minutos de oração, 3, 10, 1 hora. Da forma que Deus nos direcionar. Amém? É online. Aí você pode também compartilhar com outras pessoas para que todo mundo possa ter acesso a essa live. Porque o projeto Restaurar é para todo mundo. Não é só casamento, é vida. Tá? Isso inclui casamento? Sim. Isso inclui área financeira? Também. Isso inclui portas abertas? Também. Inclui tudo. O projeto é restaurar. Completo. É completo. Amém? Irmãos, até aqui Deus nos sustentou na mensagem. Uma live que geralmente né? 40 minutos ali. Virou 1 hora. Mas eu confesso pra vocês que eu amei pregar sobre isso. E hoje Deus falou tanto comigo quanto falou com vocês. Eu estudei sobre essa mensagem e foi uma mensagem que me impactou muito. Porque eu vi que eu já fui todos aqueles outros 2 terrenos e que eu estou lutando muito pra cuidar da minha terra no 3, pra não voltar pro 1, pra não voltar pro 2, e sim pra chegar no 4, porque essa é a minha meta. E eu acredito que a meta de vocês hoje também mudou. Não é só ser terra fértil, mas é frutificar. Porque às vezes a gente fala pra Deus, eu quero ser terra fértil, eu quero ser terra fértil. Você já é. O que falta é frutificar. Eu quero agradecer muito vocês, irmãos, por esta live. Eu vou orar pra encerrar. E à noite, hoje, 10 horas, nós temos live de oração. Então eu espero você. Não esqueça de vir. Ju, não consigo vir hoje à noite. Vou estar na minha igreja chegando, vou estar cansada, não tem problema. Amanhã, 10 horas, começa o projeto. Só que não entra no projeto para quebrar o projeto. Se você for entrar para fazer um dia ou 2 e não fazer o resto, não faz. Ju, eu não consigo estar todo dia 10 horas, mas eu posso orar do meu serviço só eu e Deus? Pode. Você ainda vai estar no projeto. O importante é você parar um tempo para orar. Pode não ser 10 horas, pode ser meia-noite, pode ser 1 hora da manhã, mas para orar, tá bom? Para fazer sua parte. Porque não se trata só da Juliana, se trata de você e Deus. Porque, irmãos, eu posso orar por você 365 dias. Só que Deus vai fazer milagre quando você tiver um posicionamento. Não se trata só de mim. Sabe o teu problema? Ele é seu. E se você não entender isso, nada vai mudar. Porque você pode pedir oração pra todo mundo, mas Deus só vai fazer quando você se posicionar. É triste, mas é verdade. Afinal, seria fácil, né? A gente botar o nosso fardo nas costas dos outros. Então, busca. Então, começou, faz certinho. No sábado do Projeto Restaurar, sexta, eu vou cantar numa igreja. Mas, eu dei umas 9h30 ali, 9h40, eu vou estar saindo. Se porventura eu precisar atrasar um pouquinho, eu vou postar nos status, tá? Gente, vou me atrasar um pouquinho, porque eu tô ainda na igreja. Aí eu entro com vocês lá pro
por umas 10h30. Porque a igreja que eu vou, não sei que hora que acaba o culto. E qualquer coisa eu entro até na live no carro, né? Que geralmente eu entro em live no carro com vocês pra fazer oração. Porque eu não sei que hora que acaba. Eu fui convidada pra louvar nessa igreja. Então eu vou ir. Eu não sei o que eles viram em mim, mas estamos indo lá. Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu vou estar orando aqui por vocês. Vamos juntos pra glória do Senhor. Em uma só fé. Amém? Senhor, eu quero lhe agradecer por essa live. Que live abençoada. Eu gostei muito de pregar sobre esse tema. Foi um tema que o Senhor falou muito comigo. E eu creio que o Senhor falou muito aos corações dos nossos irmãos. Estamos aí há um dia para entrar no projeto Restaurar. E eu creio, Pai, que será grande esse projeto. E abençoado ele será. Eu creio que grandes oportunidades virão. E muitas vidas serão transformadas através deste projeto. Então, Pai, eu quero profundamente lhe agradecer, porque eu sei que nada é por acaso, tudo tem uma razão. Na caminhada com Deus nós vivemos coisas grandes, coisas pequenas, coisas lindas, coisas que ainda não estão no seu ápice de beleza, mas vão mudar muito ainda na nossa vida. E nós estamos nos aperfeiçoando todos os dias. Hoje não queremos ser apenas terra fértil, mas queremos ser a terra fértil boa, que muda, que transforma, que restaura, que edifica, a terra fértil que literalmente frutifica. Nós queremos viver mudanças, nós queremos viver essas mudanças e milagres contíguos. Senhor, trata hoje o nosso coração e nos transforma na terra fértil, Pai. Tira as pedras superficiais da nossa vida, arranca os espinhos que tem nos sufocado a nossa fé. Protege, Senhor meu Deus e meu Pai, as nossas sementes, para que o inimigo não venha roubar, matar ou destruir aquilo que foi plantado em nós, e finca a tua palavra cada vez mais dentro de nós, para que nós venhamos sempre frutificar, florescer e dar bons frutos, mas tendo ali a raiz firme em ti. Faça, Senhor meu Deus e meu Pai, a nossa vida uma terra boa, num solo fértil para o teu reino, e que nós venhamos ouvir a tua palavra, compreender, guardar no nosso coração e frutificar, que nós venhamos crescer, e que a nossa semente, Pai, ela venha florescer e venha se multiplicar, não apenas 30, 20, 40, 60, mas 100 vezes mais. Eu quero e nós queremos ser lembrados como pessoas que não apenas ouvimos, mas fizemos a diferença. Queremos ser lembrados como alguém que viveu a tua palavra, tanto hoje, tanto amanhã, tanto para sempre. Amém. Sim, Mateus 6, né? Ixi, eu não sei se é Mateus 6, 36 ou se é Mateus 6, 6. Vai falar sobre o reino dos céus. Então, eu geralmente, irmãos, eu tô estudando assim, cada mensagem que Deus vai me passando, eu vou estudando sobre ela. E eu não lembro de cor nada, tá, irmãos? Eu sou muito difícil de lembrar. Depois que teve Covid, ficou pior. Mas sim, nós estudamos sim sobre Mateus 6, 6. Nós estudamos sobre Mateus 6, né? O livro inteiro. Tá aqui no nosso estudo. Já tá até feito aqui. Cadê? Mateus 6, 6. Tá, não dá. Temos um estudo grande sobre esse livro. Qualquer coisa eu posso trazer pra vocês uma mensagem, tá bom? A respeito dele. Vai ser uma bênção, irmãos, participar com vocês. Ó, eu vou até ler o que o irmão falou aqui sobre Mateus 6,6. Diz assim. Não é sobre o reino dos céus. Mateus 6,33 vai falar sobre o reino dos céus. Mateus 6,6 vai falar: mas quando vocês orarem, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto, ele sim te recompensará. Fala sobre a oração no secreto, sobre o relacionamento. O relacionamento é isso, irmãos, é o secreto com Deus. Amém? Então, guardem essa palavra, guardem esse versículo que o Magno trouxe também, que é maravilhoso. E não esqueçam, 10 horas estou com vocês aqui. Amanhã, 10 horas da noite, temos live de oração. Terça-feira, 5h30 da manhã, live de devocional. Quem puder vir, venha. Quem não puder, não tem problema. Fica salva, disponível aí pra vocês no YouTube e Facebook. No Instagram tá ficando cortada. Acho que é muito tempo pro Instagram, não comporta. Mas é isso aí, irmãos. Então fiquem com Deus. Volto com vocês mais tarde. Alguns trechos vão estar disponíveis dessa live aqui no nosso Instagram. Nosso TikTok. Então fiquem com Deus. Até mais tarde. Deus abençoe.